Isso não existe, não. Ou a senhora paga ou desce. Eu tenho horário, minha senhora, e a senhora está fazendo cena aqui. A voz irritada da cobradora, uma mulher corpulenta, se sobrepunha até ao ronco do motor do ônibus velhinho. Carolina, espremida pela lotação contra o vidro gelado, fez uma careta. Depois de 12 horas de plantão, a cabeça latejava. Normalmente teria ido de carro, mas naquele dia não se sentia segura para dirigir. O cansaço pesava demais e o hospital ficava numa área de trânsito caótico, onde o ônibus, paradoxalmente, era a forma mais rápida de chegar em casa. Ela só queria silêncio, um banho quente e uma xícara de chá. Mas a realidade insistia em invadir o pouco de lucidez que lhe restava. Filha, eu tô procurando... A idosa se desculpava, aflita. Uma moedinha tinha escapado e rolado para algum canto. Carolina virou o rosto com esforço. Ao lado, curvada, havia uma senhorinha miúda, ressecada, com os dedos nodosos tremendo enquanto remexia a carteira gasta. Eu não vou ficar esperando, não. A cobradora insistiu, plantada em cima da velhinha como uma nuvem carregada. Próxima parada é o mercado, desce, vamos. Não atrasa o ônibus nem o resto do pessoal. Mas como assim? Eu preciso ir no posto. Minhas pernas não ajudam. A vovó murmurou e os olhos se encheram d'água. O ônibus inteiro pareceu prender a respiração. Alguns passageiros fingiram que não viram, encarando o celular. Outros desviaram o olhar. A indiferença pesava mais do que o ar abafado. Carolina soltou um suspiro lento. Não conseguia assistir aquilo calada. A mesma firmeza que usava no centro cirúrgico, lutando até o último segundo, se rebelou contra aquela injustiça pequena, mas cruel. Deixa a senhora em paz, por favor, disse Carolina, firme. Sua voz, acostumada a dar ordens claras, cortou o barulho de imediato. Ela tirou o cartão de transporte do bolso e estendeu na direção da cobradora. Passa o dela e o meu. A cobradora bufou, contrariada, mas recuou. O validador apitou. Deus te abençoe, minha filha. A idosa sussurrou, olhando para Carolina com gratidão. Não foi nada, avó. Olha, acabou de vagar um lugar. Senta aqui. Carolina apontou para o assento, de onde um adolescente tinha acabado de se levantar. A vovó se sentou, mas continuou segurando a mão de Carolina. A palma seca e quente apertou o pulso dela com uma força surpreendente. Eu sou Dona Ana. Leio cartas. Não se ofenda, disse a velhinha. E de repente, aqueles olhos aguados pareceram ganhar um brilho atento, como se enxergassem além do rosto direto dentro dela. Trabalhei muitos anos cuidando de animais, e quem convive com eles aprende a observar, a sentir. E você, eu vejo. Você é boa, mas está cansada demais. Carolina se enrijeceu tentando soltar a mão com delicadeza. Eu sou cirurgiã. É o trabalho... Desculpa, mas eu preciso descer já. Espera. Dona Ana não soltou. Inclinou-se um pouco mais e dela vinha um cheiro leve de ervas secas. Não se apressa. Tem um problema te seguindo de perto e você não está vendo. A preocupação está cobrindo seus olhos. Que problema? Do que a senhora está falando? Um arrepio correu pelas costas de Carolina. Ela era uma mulher da ciência, cética até o osso. Ainda assim, havia alguma coisa na voz daquela senhora que fazia o coração bater fora do ritmo. Seu marido está viajando, né? Dona Ana sussurrou. Você está esperando ele? Tô... Carolina respondeu sem pensar. Diego deveria voltar só no dia seguinte. E mesmo assim ela sempre esperava. Quando ele chegar, não se alegra. Dona Ana disse rápido, e as palavras bateram na cabeça de Carolina como pingos no telhado. Tem coisa ruim grudada nele, escura, pesada. Não é dele, é de outra pessoa, mas ele vai trazer para dentro da sua casa. Dona Ana hesitou por um segundo e completou num tom ainda mais baixo. As roupas dele depois dessa viagem, queima. O quê? Carolina ficou sem reação. Queimar? Do que a senhora está falando? Queima. Queima, a cartomante repetiu.
insistente, com as pupilas dilatando. Senão vai dar problema. Fogo limpa. Fogo mostra a verdade. Escuta essa velha. Não rejeita. Eu tô vendo. O ônibus balançou e freou. Parada Rua das Flores. Era a dela. Carolina finalmente conseguiu soltar a mão. Obrigada pelo conselho. Eu preciso ir. Se cuida, viu? E saiu depressa, quase tropeçando para fora do ônibus abafado, buscando o ar fresco da noite. No caminho até casa, pelo bairro de casas e muros altos, o asfalto seco estalava sob seus passos, e o frio do outono mordia a pele. Mas as palavras da estranha do ônibus não saíam da cabeça. Queima. Que absurdo. Uma louca qualquer. E ainda assim, por que o peito continuava apertado? Mas então, por que o coração batia tão inquieto? Por que o rosto do marido insistia em surgir diante de seus olhos, bonito, sorridente, mas nos últimos tempos estranhamente diferente? Carolina, você está ficando paranoica, disse para si mesma em voz alta ao abrir o portão. Só precisa dormir. João está na casa da avó. Diego em viagem de trabalho. Silêncio e sossego. Ela entrou, largou a chave sobre a mesinha do corredor e parou. Havia sapatos masculinos no chão. No cabideiro, pendia um sobretudo que não deveria estar ali. Diego? Chamou, avançando para a sala. O marido estava no meio do cômodo, mexendo de forma nervosa em uma mala aberta, como se guardasse ou escondesse alguma coisa. Ao ouvir a voz dela, sobressaltou-se e deixou cair uma pilha de papéis. Carolina! Diego se virou de repente. O rosto estava pálido, sombras escuras marcavam os olhos e a testa brilhava de suor. Voltou mais cedo? Ela perguntou devagar, observando-o com atenção. O plantão terminou. E você? Disse que só voltaria na sexta. Hoje é quarta. Os negócios terminaram antes do previsto. Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, tenso. Aproximou-se como se fosse abraçá-la, mas parou no meio do caminho, hesitante, como se algo invisível os separasse. Quis fazer uma surpresa. Você não ficou contente? Contente, claro, mentiu Carolina. Por dentro, a intuição, já aguçada pelo cansaço e pelo encontro estranho no ônibus, gritava com clareza. Ele está mentindo. Você parece agitado. Aconteceu alguma coisa? Algum problema com fornecedores? Não, nada disso. Só estou muito cansado. A estrada foi um caos, engarrafamentos, acidentes. Vou tomar um banho. Dizendo isso, arrancou o paletó caro, cinza escuro, com o qual havia viajado, e o jogou de qualquer jeito sobre o encosto da cadeira. De pendura direito, vai amassar, comentou Carolina por hábito. Ah, deixa aí, respondeu ele, já caminhando em direção ao banheiro. Depois eu vejo isso. Agora vou me lavar. Não mexe nas minhas coisas. Eu mesmo organizo. A porta do banheiro se fechou. Logo em seguida, o som da água enchendo o ambiente. Carolina ficou parada no meio da sala. Seu olhar voltou para o paletó. Era apenas uma roupa. Tecido, botões, forro. Mas agora lhe parecia algo estranho, quase ameaçador. As roupas dele depois da viagem não lave. Queime, senão vai dar problema. A voz da cartomante ecoou na mente com uma nitidez assustadora, como se Dona Ana estivesse logo atrás dela. Absurdo, murmurou Carolina. Aproximou-se da cadeira e passou a mão pelo tecido. O paletó estava praticamente novo. Diego o comprara havia pouco mais de um mês. De onde vinha de repente aquela ideia de desperdício? Viviam contando cada gasto, a reforma da casa, os professores particulares de João, a eterna sensação de faltar dinheiro. Carolina pegou o paletó nas mãos. Ele lhe pareceu estranhamente pesado, não no peso real, mas como se carregasse algo invisível. A intuição a empurrou. Vai, sussurrou para si mesma. É só para se acalmar. Ela olhou para a porta do banheiro. A água continuava correndo. Diego claramente não tinha pressa de sair. Decidida, Carolina pegou o paletó e saiu pela porta dos fundos em direção ao quintal. A noite de outono estava fria e escura. O vento agitava os galhos nus da jabuticabeira.
No canto do quintal havia um tambor de ferro velho, onde costumavam queimar folhas secas e pequenos restos. Carolina jogou o paletó dentro do tambor e riscou um fósforo. O fogo demorou a pegar no jornal por baixo, mas logo alcançou o tecido. O forro sintético incendiou rápido, soltando uma fumaça escura. Ela ficou observando enquanto as chamas devoravam a peça cara. Sentia-se como se estivesse participando de um ritual primitivo e insano. Uma médica, cirurgiã, queimando a roupa do marido por conselho de uma velha do ônibus. "O que eu estou fazendo?" riu, nervosa. "Preciso me tratar." A chama se intensificou, alcançando as mangas. De repente, antes que o fogo consumisse totalmente o forro interno, algo pequeno e metálico se desprendeu do paletó e caiu na grama com um leve som seco. Não era um botão, não era uma moeda. Era uma pequena cápsula metálica do tamanho da tampa de uma caneta. Carolina franziu a testa. Não se lembrava de ter visto nada daquilo quando apalpou o paletó por instinto. Ela se abaixou e pegou o objeto. Ainda estava quente, mas intacto. À luz da lanterna da varanda, percebeu uma pequena abertura rosqueada na lateral. "O que é isso?" sussurrou. Com cuidado, desenroscou a tampinha. Dentro havia um minúsculo cartão de memória, protegido pela cápsula metálica. Tudo indicava que havia caído de um bolso interno secreto, costurado sob o forro do paletó. Carolina recuou. As mãos começaram a tremer. Estavam espionando Diego. Ou era ele quem gravava alguém? O nervosismo do marido voltou à mente, a ordem apressada para não mexer nas coisas, o desconforto. O problema está pendurado nele. As palavras de Dona Ana ecoaram pesadas no silêncio do quintal. Carolina segurou o cartão de memória com força e, depois de olhar em volta para se certificar de que ninguém a observava, voltou para dentro de casa, não pela entrada principal, mas pela porta lateral que dava acesso à pequena oficina no porão, onde guardava livros médicos antigos e caixas esquecidas. Ali, sob a luz amarelada da lâmpada, examinou melhor o achado. O cartão era minúsculo, mas claramente profissional, com marcações quase imperceptíveis que ela não conseguiu decifrar. "Quem é você, Diego?" murmurou para o vazio. "E em que você nos meteu?" Lá em cima, o barulho da água cessou. Carolina escondeu rapidamente o cartão dentro de uma lata com pregos, no fundo da prateleira, e subiu às pressas. Precisava agir com naturalidade, observar, entender, e só depois fazer perguntas. Quando entrou no quarto, Diego já estava deitado, coberto até a cabeça. Chamou. "Tô dormindo", resmungou ele debaixo do cobertor. "Não tenho forças. A gente conversa amanhã." "Tudo bem, dorme." Carolina se deitou ao lado dele, mas o sono não veio. Ficou ouvindo a respiração do marido, irregular, entrecortada, como se nem dormisse de verdade. Na manhã seguinte, Diego saiu antes mesmo de ela acordar. Sobre a mesa da cozinha havia um bilhete. "Fui para o escritório, relatório urgente, te amo. Beijos. Jogou fora o paletó? Obrigado." Carolina amassou o papel na mão. "De nada", sussurrou. Não havia tempo para refletir. Precisava ir trabalhar ao hospital, o único lugar onde tudo ainda parecia fazer sentido. A doença, a paciente, a resultado. No consultório da cirurgia, o ar cheirava a café e antisséptico. Carolina entrou no ritmo acelerado, abotoando o jaleco. "Bom dia, doutora Carolina", cumprimentou a enfermeira Leninha. "Leninha, temos alguma internação grave?" "Quem?" "Acidente de trânsito?" "Não, queda de altura, de cavalo." "De cavalo?" Carolina franziu a testa. "Aqui na cidade?" "Estábulo particular, fora da cidade. O dono é um empresário influente, Germano Almeida, coluna vertebral. As tomografias já estão na sua mesa." Carolina acendeu o negatoscópio e prendeu o olhar nas imagens da ressonância. Fratura compressiva lombar, deslocamento, fragmentos, hematoma comprimindo a medula, concluiu. "Preparem a sala de cirurgia com urgência. Se não descomprimir nas próximas horas, ele não volta a andar." "O paciente está consciente?"
Perguntou sem desgrudar os olhos das imagens. Está, e difícil. Recusa a sedação, grita, exige o chefe, ameaça demitir todo mundo. Nada de novo, murmurou Carolina, esfregando as têmporas. Vamos nos conhecer. Na unidade de terapia intensiva, um homem alto de queixo firme e olhos cinzentos estava deitado na maca. Agora, o olhar duro estava tomado de dor e irritação. Duas enfermeiras jovens tentavam contê-lo. Claramente haviam acabado de ouvir um sermão. Saiam daqui, quero um médico, não bonecas com injeções. Eu sou médica, disse Carolina entrando no quarto. Doutora Carolina Almeida, cirurgiã, e esse espetáculo precisa acabar. Você não pode se mexer. Germano virou a cabeça, cravando o olhar nela. Você? Rosnou. Eu pedi um especialista. Eu sou o melhor especialista disponível para você neste momento, respondeu, calma e firme. Você tem duas opções. Confia em mim e tentamos salvar suas pernas. Ou continua se debatendo, o edema aumenta, e você escolhe a cadeira de rodas mais cara do mercado. Decida. Germano se calou. Avaliou-a por alguns segundos. Naquela mulher aparentemente frágil, enxergou alguém à altura, talvez até um adversário. Tudo bem, soltou entre os dentes. Faça, mas se eu não voltar a andar, você vai me odiar e eu vou sobreviver, interrompeu Carolina. Agora, anamnese. Como aconteceu? Caí, rosnou ele. Percebi que não foi voando. Como exatamente? O cavalo me derrubou. Trovão. A voz de Germano vacilou. Meu melhor cavalo. Calmo, confiável. Estávamos só a trote quando ele enlouqueceu. Empinou, espumou pela boca. Me lançou no chão. Se o cavalariço não tivesse me puxado... Animais podem ser imprevisíveis, comentou Carolina, testando os reflexos das pernas. A sensibilidade estava reduzida, mas preservada. Havia esperança. Germano bufou ofendido e fechou os olhos. Vai ser difícil com esse, pensou Carolina. Que Deus me ajude. Doutora Carolina, Leninha apareceu apressada. O anestesista está pronto, podemos levar o paciente. Então vamos começar, disse Carolina, endireitando os ombros. A cirurgia durou 5 horas. Foi um trabalho minucioso, quase artesanal. Carolina reposicionou as vértebras, liberou os nervos comprimidos e estabilizou a coluna com parafusos de titânio. Quando deixou a sala de cirurgia, a noite já havia tomado conta do hospital. Germano foi encaminhado para a recuperação intensiva. O prognóstico era cautelosamente favorável. E depois de tudo, aquela era uma rara boa notícia. Carolina permaneceu por muito tempo sentada em seu consultório, encarando uma xícara de café já frio, deixando o corpo e a mente desacelerarem. A madrugada transcorreu sem intercorrências, mas pela manhã, pouco antes da troca de plantão, o clima mudou. Doutora Carolina, chamou a enfermeira-chefe Dona Lúcia no corredor, com o semblante preocupado. Era uma mulher bondosa, já perto da aposentadoria. Temos novidades. O diretor nomeou uma nova vice-diretora administrativa. Dizem que veio do ministério ou de alguma clínica particular. Não entendi direito. Só sei que desde cedo está colocando todo mundo em ordem. Desde que não atrapalhe o centro cirúrgico, respondeu Carolina, vestindo o jaleco. Hoje tenho o curativo do Germano e uma craniotomia complexa na terceira sala. Pois é, Dona Lúcia hesitou. Ela já passou pelo bloco cirúrgico. Está exigindo listas, inventário, conferência de materiais. Antes que Carolina respondesse, a porta do consultório se abriu abruptamente, sem qualquer aviso. Na soleira surgiu uma mulher de cerca de 40 anos, impecavelmente arrumada. Vestia um terno caro, ajustado ao corpo, e ostentava um penteado claramente produzido com esmero. Os olhos frios e atentos localizaram Carolina de imediato. Você é Carolina? Perguntou sem se apresentar. A voz era aguda, ríspida. Sou a doutora Carolina, respondeu com calma. E a senhora? Larissa Santos, nova vice-diretora médica-chefe, disse direta. Analisei os pedidos de equipamentos. Por que você solicitou neuroestimuladores dessa empresa?
São caros e não fazem parte da cota padrão. Porque são equipamentos de qualidade, respondeu Carolina, mantendo o tom firme. E porque são indispensáveis para pacientes com lesões graves da medula espinhal, como o Germano. Como responsável técnica da cirurgia, sou eu quem avalia e libera o uso dos dispositivos clínicos. Germano é aquele do cavalo? Larissa comentou com desdém. Sim. Vai se virar com análogos. Já cancelei o pedido. Vamos comprar da empresa Vetor. Vetor? Carolina não escondeu a indignação. Esse modelo é ultrapassado. A taxa de falha é altíssima. Quer transformar pacientes em cobaias? Larissa se aproximou invadindo o espaço pessoal. O perfume doce e pesado quase sufocava. Quero que o hospital se mantenha dentro do orçamento, doutora Carolina, e não é você quem vai me ensinar isso. Aqui você corta, eu conto. Assine o novo formulário. Ela lançou uma pasta sobre a mesa. Não vou assinar, disse Carolina com firmeza. Minha assinatura autoriza o uso clínico. Não vou assumir responsabilidade por equipamentos de qualidade duvidosa, nem colocar meu registro em risco. Os olhos de Larissa se estreitaram, duros. Vejo que você tem caráter. Só tome cuidado para que ele não lhe custe caro. Estamos entrando em fase de otimização. Cortes vêm aí. E os intransigentes costumam ser os primeiros a sair. Isso é uma ameaça? É um aviso. Até o almoço, os papéis precisam estar assinados. Caso contrário, vou levantar questões sobre sua conduta profissional. Larissa se virou e saiu com passos rápidos, deixando no ar um rastro de perfume e tensão. Carolina se apoiou na mesa, respirando fundo. Quem é essa? Murmurou para si mesma. De onde saiu tanta hostilidade? Víbora, sussurrou Dona Lúcia, fazendo o sinal da cruz. Cobra da pior espécie. E olha pra gente como se tivesse crédito a receber. Tome cuidado, Carolina. Não gostei dela. Depois do plantão, Carolina deixou o hospital exausta. O confronto com Larissa e a pressão indireta do diretor médico drenara mais energia do que a própria cirurgia. Do lado de fora, uma garoa fina caía. Ela fechou o casaco e seguiu em direção ao ponto de ônibus. O sobretudo do seu marido não lave. Queime. A voz familiar a fez parar. Sentada em um banco do jardim do hospital, alimentando pombos, estava Dona Ana, a mesma vovó do ônibus. Ao ver Carolina, ela se levantou com dificuldade. Você... Carolina se aproximou. Estava me esperando? Esperava sim, filhinha, respondeu a velha, assentindo. Vi que você escutou. Carolina segurou-lhe a mão. Como a senhora sabia? Do paletó, do problema... Estava me seguindo? Por quê? Seguir para quê? Dona Ana sorriu de leve. Sou velha, as pernas doem. As histórias vêm até mim. E não só das pessoas. Como assim? Perguntou Carolina, tensa. A cartomante olhou ao redor, certificou-se de que ninguém estava perto e baixou a voz. Uma cliente veio até mim, disse Dona Ana. Jovem, bonita, mas consumida pela dor. Pediu que eu fizesse um feitiço contra um homem. Contra quem? Perguntou Carolina. Contra Diego. Disse o sobrenome. Almeida. Contou que ele destruiu a vida dela. Abandonou, roubou, deixou dívidas. Carolina sentiu o chão desaparecer sob os pés. Diego Almeida é meu marido. É dele mesmo que falo. Por isso me aproximei de você no ônibus, confirmou a velha. Vi em você uma marca pesada, uma tristeza funda. Entendi que você era da esposa dele. E a outra está em puro desespero. Não carreguei esse pecado na alma, não fiz feitiço nenhum. Nunca mexi com isso, só abri as cartas. E quem é essa mulher? Perguntou Carolina com a voz trêmula. Como ela se chama? Marina. Anotei o endereço, vou te mostrar agora. Dona Ana remexeu no bolso do casaco e tirou um papel amassado. Aqui. Rua Industrial, número 15, apartamento 12. É uma pensão, bairro pesado. Vá até ela, filha. Converse. Talvez assim você entenda com quem está vivendo. Carolina pegou o papel. Obrigada, Dona Ana. Vá com Deus e se cuide. Há lobos ao seu redor, Carolina.
lobos em pele de cordeiro. A rua industrial era sombria. Fachadas descascadas, postes com lâmpadas quebradas, cheiro constante de umidade e abandono. Carolina subiu até o terceiro andar, encontrou a porta com 3 campainhas e tocou. A porta se abriu, revelando uma mulher corpulenta, de roupão. Procura quem? Marina. Ah, ela. Segundo quarto à direita. Só não façam barulho. Ela acabou de dormir. Tá perto de ganhar neném, anda mal que mal. Carolina atravessou o corredor escuro e bateu à porta. Pode entrar, tá aberta. Ela empurrou a porta. O quarto era pequeno e miserável. Papel de parede descascando, um sofá gasto, uma mesa coberta de remédios. Sobre o sofá, semi-sentada, estava uma mulher jovem, com a barriga enorme. O rosto inchado, profundas olheiras. Ao ver Carolina, ela puxou o cobertor num gesto defensivo. Quem é você? Cobradora? Já falei que não tenho dinheiro. Vou pagar depois que o bebê nascer. Não me toquem. Não sou cobradora, disse Carolina em voz baixa. Eu sou esposa do Diego. Marina congelou. Seus olhos se arregalaram. Esposa? Sussurrou. Carolina? Sim. Como você sabe meu nome? Marina sorriu com amargura. Diego falava muito de vocês. Dizia que vocês eram frias, doentes, tiranas, que não o entendiam nem valorizavam. Dizia até que viviam como vizinhos. É isso o que ele dizia? Carolina sentiu uma pontada de ciúme misturada à dor. E para mim, ele dizia que estava em viagem de trabalho. Viagem de trabalho? Marina tentou se sentar melhor com dificuldade. Ele vinha aqui há 2 anos, 2 anos me enganando. Dizia que ia se divorciar assim que o filho crescesse, que me amava e que iríamos para São Paulo. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Quando engravidei, ele fingiu alegria. Disse que precisávamos de uma casa, de um negócio próprio. Pediu para eu tirar um crédito no meu nome, porque dizia que as contas dele estavam bloqueadas por causa do divórcio de vocês, que supostamente estava em andamento. Que divórcio? Carolina ficou estarrecida. Nunca falamos em nos divorciar. Pois é. Marina respirou fundo. Tirei 200 mil, dei tudo a ele. E há 1 mês ele simplesmente sumiu. Trocou o telefone e me bloqueou. Liguei no trabalho dele e me disseram que havia sido demitido 6 meses atrás. Agora estou grávida, endividada e sendo despejada. Carolina olhava para aquela mulher destruída. Deveria sentir ódio, amante, intrusa, mas não sentia. Apenas pena. E uma raiva profunda do marido. Ele não enganou só você, Marina. Enganou a mim também. Me diga, você percebeu algo estranho nele? Como assim? Algo técnico. Um grampo. Um aparelho. Marina enxugou as lágrimas. Ah, o dispositivo de gravação? Sim, vi. Ele até se gabava. Se gabava? Carolina se retesou. Do que exatamente? Tirava uma caixinha preta do paletó e dizia: esse é meu fundo de pensão. Gravo todo mundo, cada palavra. Castro, Larissa, fornecedores, tenho o dossiê de cada um. Se tentarem me derrubar, levo todos comigo. Espera. Carolina sentou-se, sentindo as pernas fraquejarem. Então ninguém estava espionando ele. Era ele quem gravava os outros? Claro, ele dizia que era um seguro, que era mais esperto que todo mundo. Quem são essas pessoas? Castro é o chefe da segurança da empresa onde ele dizia trabalhar, um sujeito perigoso. E Larissa parece médica ou administradora. Diego falava muito com ela ao telefone, sempre cochichando. Eles tramavam esquemas com equipamentos. Larissa, murmurou Carolina, lembrando-se do olhar frio da nova vice-diretora. Ela agora trabalha no meu hospital. Marina empalideceu ainda mais. Meu Deus! Marina levou as 2 mãos à barriga num gesto instintivo de proteção. Fujam dele, disse com a voz embargada. Ele é uma pessoa terrível. Parece inofensivo, até meio bobo, mas por dinheiro venderia a própria mãe. No quarto caiu um silêncio pesado, sufocante, que fez Carolina perceber que, de qualquer forma, sua presença ali já começava a incomodar. Bom, Marina, vou indo.
disse em voz baixa. As pernas estão fracas depois do plantão. Carolina se dirigiu à porta. Marina não a acompanhou. Talvez sentisse culpa pela relação com um homem casado. Sabia que ele tinha família, mas mesmo assim arriscou, acreditando que Diego a escolheria. No fim, ficou sozinha, grávida e endividada. No fundo, Carolina não sentia raiva dela. Nunca foi do tipo que prende alguém à força. Quem quer ficar, fica por amor, na alegria e na dificuldade. Quem não quer, não é segurado por promessas nem por obrigações. O que sustenta um casamento é o amor, e isso claramente já não existia entre ela e Diego. Ao chegar em casa, Carolina parou diante da porta por alguns segundos. Ia entrar. E depois? O que dizer ao homem com quem dividira tantos anos e um filho? Um escândalo poderia começar com poucas palavras, mas na vida real, às vezes a gente sabe a verdade e mesmo assim não consegue colocá-la em voz alta. Se era covardia, Carolina não sabia dizer. Mas ao cruzar a soleira, decidiu que não contaria ao marido o que já sabia. Ela só não esperava a recepção. "Carol, onde está meu paletó?" perguntou Diego, sem sequer cumprimentá-la. Seu rosto estava manchado de vermelho. Os olhos varriam a sala como os de um animal acuado. Carolina colocou a bolsa sobre a mesa, tirou os sapatos com calma e só então olhou para ele. Não reconheceu aquele homem. Onde estava o marido confiante e encantador? À sua frente havia alguém tenso, com as mãos trêmulas. "Bom dia, Di, ou boa tarde. Como preferir", disse friamente. "Obrigada pela recepção. Estou falando do paletó. O cinza. Deixei na cadeira. Onde está?" "Joguei fora", respondeu Carolina, sem desviar o olhar. "O quê?" Diego ficou imóvel, como se tivesse levado um soco. "Como assim jogou fora? Onde?" "No lixo." "Então ainda dá tempo." Ele se virou para o corredor, mas a voz dela o deteve. "Não precisa. Eu queimei." Diego girou lentamente. O rosto ficou acinzentado. "Queimou?" sussurrou. "Você está brincando, né? Por quê? Você mesmo disse para jogar fora. Disse que era velho. Achei melhor fazer uma limpeza completa. Queimei no tambor do quintal. Só virou cinza." "Você enlouqueceu!" gritou ele, levando as mãos à cabeça. "Você tem ideia do que fez? Tinha recibos ali, recibos importantes para o relatório." "Recibos?" Carolina arqueou a sobrancelha. "Guardados num bolso secreto, costurado por dentro do forro. Um lugar curioso para comprovantes de viagem." Normalmente as pessoas usam a carteira. Nesse instante, tudo se encaixou para Carolina. Diego havia voltado às pressas da viagem, esquecera de retirar o cartão de memória escondido no paletó e, apavorado, tentara se livrar da peça. Contava com a previsibilidade da esposa, econômica, organizada, obediente. Só não contou com o aviso da cartomante no ônibus. Carolina chegou a sorrir com amargura ao perceber como tudo era simples. Diego ficou paralisado. Pelo olhar era evidente que entendera. Tinha se denunciado. Ou pior, percebido que Carolina sabia muito mais do que dizia. "Que bolso secreto? Que absurdo é esse?" Tentou reagir, mas a voz tremia. "O bolso interno, Di. Aquele que não vem de fábrica." "Sente-se", disse Carolina exausta. "Suas mãos estão tremendo." "Está com medo de quê?" "Não tenho medo de nada. Você destruiu documentos importantes. Agora posso ser multado, demitido." "Já não temos dinheiro suficiente." "Não temos", Carolina repetiu num tom contido. "Eu trabalho em uma vaga e meia, opero dia e noite, e você vive viajando. Onde está o dinheiro, Diego? Se você é tão bem-sucedido, por que sou eu quem paga os professores do João? Por que o financiamento do carro nunca anda? Você ainda vem me cobrar?" Ele avançou verbalmente, mas Carolina percebeu. Era puro instinto de defesa. "Eu me mato de trabalhar, o mercado está parado, as vendas caíram, e você simplesmente queimou meus documentos." Com isso, Diego agarrou as chaves do carro. "Vou para o escritório tentar recuperar cópias. E não me ligue hoje. Não consigo nem olhar para você." Saiu batendo a porta. Carolina foi até a janela. Viu o marido correr até o carro, olhar ao redor com nervosismo antes de entrar.
Estava com medo, mas não dos recibos. Temia que alguém tivesse ouvido o que ele gravara no pequeno cartão de memória, agora escondido numa lata com pregos no porão. Nos 2 dias seguintes, Carolina viveu como se estivesse envolta por uma névoa. Trabalhava no automático, sorria para o filho, evitava o marido, que, para alívio dela, havia voltado a viajar a trabalho. Tudo indicava que ele estava se escondendo, fosse dos credores, fosse de Marina. No hospital, Germano se recuperava lentamente. A sensibilidade nas pernas começava a voltar. Bom dia, doutora Carolina. Ele sorriu assim que ela entrou na enfermaria. Você parece triste hoje. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem, respondeu ela enquanto conferia os monitores. E as costas? Perguntou. Parece que a vida está voltando. Doutora Carolina, posso falar com a senhora um minuto? Ela se sentou ao lado da cama. Fiz algumas investigações, disse Germano, agora sério, sobre o acidente com o cavalo. O veterinário confirmou. Injetaram uma substância que provoca agressividade, e as câmeras, numa delas, aparece alguém no estacionamento, mas de capuz. Então não dá para identificar? Perguntou Carolina desapontada. Por enquanto não, mas meus homens chegaram ao mandante. Existe um grupo de grileiros que há anos tenta tomar minha terra para construir um shopping. O chefe é conhecido como Lobo. O braço direito dele é quem resolve o serviço sujo, um sujeito chamado Castro. Castro, sussurrou Carolina. O mesmo sobrenome que Marina havia mencionado. Você o conhece? Perguntou Germano atento. Já ouvi esse nome, respondeu ela cautelosa. Seja cuidadosa, Carolina. Dizem que esse Castro é perigoso. Sim, também ouvi isso, disse Germano. Mas você sabe de algo mais? Conte. Carolina o encarou. Por um instante, teve vontade de contar tudo. Sobre Diego, o cartão de memória, Marina. Mas o medo falou mais alto. Se Diego estivesse envolvido no atentado, revelar tudo agora poderia colocar o pai de seu filho atrás das grades. Não, mentiu. É só uma intuição. Entendo. Preciso ir agora, outros pacientes me esperam. Naquela noite, depois que João adormeceu, Carolina desceu ao porão. Retirou da lata com pregos o cartão de memória. João! Chamou. O menino não dormia. Estava deitado, lendo quadrinhos sob o cobertor. Vem aqui um pouco. Preciso da sua ajuda. Você entende dessas coisas de tecnologia. Ele desceu, esfregando os olhos. O que houve? Está vendo isso? Carolina mostrou o cartão. É um pendrive. Como se tira informação daqui? João pegou o cartão e examinou com cuidado. Uau! É um cartão profissional. Parece coisa de gravador espião. Acho que tem um adaptador na gaveta. Ele correu até o computador, voltou com o adaptador e conectou o cartão ao notebook. Dá para abrir. Tem muita coisa gravada aqui. A tela reconheceu o dispositivo. Uma pasta chamada Gravações e dezenas de arquivos apareceram. Coloca o mais recente, pediu Carolina. João clicou no arquivo datado do dia em que o pai chegara da viagem. Primeiro vieram ruídos, estalos, depois vozes. A voz de Diego, tensa, quase serviu. Lara, escuta, não posso mais esperar. Preciso de dinheiro. Castro está pressionando, quer a parte dele pela operação com o cavalo. Em seguida, uma voz feminina, dura, autoritária. Carolina reconheceu na mesma hora. Larissa. Não se exalte. Castro vai esperar. Você só deu azar. Germano sobreviveu e, ao que parece, vai voltar a andar. Sua esposa o salvou. Que ironia. Não tenho culpa de ela ser uma boa médica, respondeu Diego. Injetei o que você me deu e o cavalo enlouqueceu. Ele devia ter quebrado o pescoço. Carolina levou a mão à boca para conter um grito. O próprio marido participara do atentado contra Germano. Já passou, disse Larissa, agora num tom frio, profissional. Temos outro assunto. Os neuroestimuladores. O lote chegou. Caros, de primeira linha.
Vamos dar baixa como defeito ou perda no transporte. Sua empresa faz o relatório. Depois vendemos para clínicas particulares. Dinheiro dividido. E se houver fiscalização? Perguntou Diego hesitante. Não vai haver. Eu tenho influência. E já encontrei a culpada. Sua esposa, Carolina. Carolina? Você quer jogar tudo em cima dela? Em quem mais? Ela vai assinar o recebimento. É responsável técnica. Depois o material some e a culpa cai toda sobre ela. Dizemos que desviou ou vendeu. Demissão por justa causa, dívida nas costas. Vocês vendem o apartamento, me pagam e pagam ao Castro. Você se livra dela, fica com o filho e ganha liberdade. Isso é cruel. Ela é mãe do João. Não seja fraco. Ou prefere que Castro cobre a dívida quebrando suas pernas? Decide logo, Diego. Ou ela, ou você. Houve uma pausa. Um farfalhar seco. Tudo bem, disse Diego na gravação. Faça só de um jeito limpo. Vou passar os papéis para ela à noite, dizer que é para a hipoteca ou seguro. Ela vai assinar. Ela confia em mim. Em seguida, ouviu-se a risada de Larissa, cristalina e venenosa. Aí está o esperto. A gravação terminou. Carolina permaneceu sentada, encarando a tela preta. Ao seu lado, João estava pálido como giz. Mãe, sussurrou ele. O papai quer o quê? Tomar o apartamento. Te colocar na prisão. Carolina o abraçou. Não tremia. Pelo contrário, sentia uma lucidez fria, absoluta. Ele não é mais um pai, disse com firmeza. É um criminoso. E traiu todos nós. Ela se levantou. Copie tudo, pediu. Para um pendrive, para a nuvem e para o meu telefone. Esse arquivo é a nossa defesa. E o que você vai fazer? Perguntou João, já digitando com rapidez. Em tecnologia, ele às vezes superava muitos adultos. Vou procurar o Germano. Ele sabe lidar com gente como o Castro. Quanto ao Diego e a Larissa, disso eu mesma cuido. Carolina pegou o telefone e discou. Germano, desculpe ligar tão tarde. Preciso falar com você, agora. Tenho uma gravação, várias, e o nome da pessoa envolvida. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Estarei esperando na enfermaria. Carolina beijou o filho na testa. Tranque todas as portas, não abra para ninguém, principalmente para o seu pai. Se ele aparecer, me ligue e chame a polícia. Entendi, mãe. Não vou te decepcionar. Ela saiu para a noite. Na bolsa, o pendrive pesava apenas alguns gramas, mas tinha força suficiente para destruir muitas vidas. O caminho até o hospital passou como um sonho turvo. Carolina mal percebeu quando atravessou o saguão, acenou para a enfermeira de plantão e seguiu pelo corredor. Na enfermaria, Germano já a aguardava. Eu não consigo guardar isso só para mim, disse ela, deixando-se cair na cadeira ao lado da cama e cobrindo o rosto com as mãos. Os ombros tremiam levemente. Apesar do colete fixador e da dor constante, Germano estendeu a mão e tocou a dela. Seu olhar, geralmente duro, agora estava tomado de preocupação. Carolina, olhe para mim. O que aconteceu? Ela ergueu a cabeça. Os olhos estavam secos, mas carregavam um desespero contido que o deixou inquieto. É o Diego, disse em voz baixa. Eu sei quem fez isso com você. E sei por quê. O quê? Germano franziu a testa. Armou a queda? Com o trovão? Então ele não enlouqueceu por acaso. Germano apertou a mão dela com mais força. Encontrei uma gravação em casa, continuou Carolina. Meu marido carregava um grampo. Gravava conversas com os cúmplices. Copiei tudo. Ele não é só um vigarista. Participou do atentado contra você. Germano ficou em silêncio por alguns segundos, assimilando a informação. E quem é o mandante? Perguntou seco. Você já desconfiava. Não errei, murmurou ele. Mas não está sozinho. Há mais alguém, completou Carolina. Larissa, a nova vice-diretora médica-chefe. Ela é cúmplice do Diego. Pelo tom das gravações, é o cérebro de tudo. Eles falavam dos neuroestimuladores, de dar baixa em equipamentos e também de você, da Terra. Terra.
Germano se recostou no travesseiro, olhando para o teto. Claro, um pedaço valioso dentro da cidade. Estou com medo, confessou Carolina. Sei demais. E tenho o João. Eles podem chegar até ele. Não vão, respondeu Germano com a voz dura como aço. Me dê o telefone. Para quem vai ligar? Para o Otávio, um velho amigo, jornalista investigativo, teimoso como um bulldog. Dê uma pista a ele e vai cavar até o fundo. E sabe trabalhar em silêncio até a hora certa. Carolina entregou o telefone. Germano discou sem olhar. Otávio? É o Germano. Não, ainda não morri, apesar da tentativa. Escuta, tenho uma bomba. Rede criminosa na saúde, esquema de equipamentos, grilagem de terras e atentado à minha vida. O pacote completo. Venha ao hospital agora e traga um gravador. Ele desligou e voltou-se para Carolina. Agora, sobre você e seu filho. Vocês não vão voltar para casa. Mas para onde vamos? Ela perguntou confusa. Não tenho dinheiro para hotel. As contas... Vão para minha casa de campo, interrompeu ele, num tom que não admitia discussão. Lá tem segurança, cães, muros altos, é seguro. Isso é inconveniente. Somos praticamente estranhos. Você é minha médica, salvou minhas pernas, e agora salvou minha vida trazendo essa informação. Não há nada de estranho nisso, e seu filho vai gostar de lá. Cavalos, ar puro. Pense nele. Carolina encarou seus olhos cinzentos, firmes como pedra. Depois assentiu. No dia seguinte, o hospital voltou a mergulhar no caos, mas desta vez de um tipo completamente diferente. Carolina caminhava pelo corredor quando ouviu gritos vindos do pronto-socorro ginecológico na ala ao lado. Deixem passar, eu não sei onde ele está, gritava uma voz feminina, quebrada pelo choro. Marina, onde está o dinheiro? Carolina parou. A voz lhe soou familiar. Marina, a mesma moça da pensão. Ela virou para o corredor lateral e viu a cena. 2 homens fortes de jaquetas de couro haviam encurralado uma mulher grávida contra a parede. Marina, segurando a barriga enorme, tremia de medo. Ei! Gritou Carolina, apressando o passo. O que está acontecendo aqui? Um dos brutamontes se virou. Vai cuidar da sua vida, tia. Assunto de família. Antes de mais nada, eu sou médica, respondeu Carolina, colocando-se entre eles e Marina. E esta mulher está grávida. Está em trabalho de parto. Vocês estão cegos? Que tenha o filho que quiser, retrucou o homem. Mas o namorado dela deve dinheiro pra gente. Então que diga onde ele está. Pode até parir trigêmeos. Diego? Perguntou Carolina, olhando para Marina. Ela assentiu, o rosto cinzento, contorcido de dor. Começou... A bolsa, murmurou. Carolina virou-se para os homens. A mesma frieza firme que usava na sala de cirurgia tomou conta dela. Escutem com atenção. Há câmeras por toda parte. O botão de alarme já foi acionado. A segurança chega em menos de 1 minuto. E se algo acontecer com essa mulher, eu mesma redijo o laudo dizendo que vocês causaram lesões graves. Não por cobrança de dívida, mas por risco de morte. Agora, saiam daqui. Os 2 se entreolharam. Arrumar confusão com médica em hospital e sob câmeras claramente não fazia parte do plano. Ainda vamos nos ver, murmurou um deles. E recuaram. Carolina se abaixou diante de Marina. Respire comigo. Calma. Eu estou aqui. Você me salvou, sussurrou Marina, com lágrimas nos olhos. Mesmo eu tendo destruído sua família. Quem destruiu a família foi o Diego, respondeu Carolina firme, ajudando-a a se levantar. Você é vítima tanto quanto eu. Maca aqui, agora, gritou. Parto em andamento. Carolina acompanhou Marina até o centro obstétrico e conversou rapidamente com o obstetra de plantão, um antigo colega de turma, pedindo atenção máxima ao caso. Obrigada, repetia Marina, apertando sua mão. Você é meu anjo da guarda. Não, respondeu Carolina com suavidade. Sou só alguém que entende a dor. Agora tenha um bebê saudável, ele precisa de uma mãe forte. Naquela mesma noite,
Carolina e João atravessaram os portões da propriedade de Germano. A casa era grande, de madeira, acolhedora. João, que há meses só via a mãe exausta e o pai sempre tenso, caminhava de boca aberta. "Mãe, aqui tem cavalos de verdade?" perguntou, olhando para o estábulo. "Tem sim, filho. O seu Germano deixou você conhecer." O responsável pela propriedade, um homem idoso, veio ao encontro deles. "Doutora Carolina, estávamos esperando. O senhor Germano ligou. Deixou tudo organizado. Os quartos estão prontos. A segurança foi avisada. Nenhum estranho entra aqui." A vida naquela casa parecia um conto de fadas depois do pesadelo das últimas semanas. Silêncio, o estalo da lenha na lareira, sensação constante de proteção. Carolina continuava indo diariamente ao hospital e via Germano com frequência. João, por enquanto, permaneceu na mesma escola. Manter a rotina era o melhor. Pedro, o administrador, passou a buscá-lo todos os dias. "E como está o nosso jovem cavaleiro?" perguntava Germano durante as visitas, enquanto o curativo era trocado. "João está encantado. Passa todo o tempo livre no estábulo. O Pedro disse que ele leva jeito, entende os animais." "Isso é bom", sorria Germano. "Cavalos sentem quem tem coração limpo, assim como as pessoas." "Germano", Carolina o encarou com sinceridade. "Obrigada. Meu filho não sorria assim há 6 meses. A enfermeira pigarreou discretamente, concluiu o curativo e saiu da enfermaria. "Carolina", disse Germano, segurando a mão dela, "não preciso de gratidão. Preciso apenas que você esteja por perto. Eu estava deitado aqui, achando que a vida tinha acabado. Cadeira de rodas, solidão. E então você entrou e despedaçou minha depressão." "Eu só estava fazendo meu trabalho", respondeu ela baixinho. "Não, você lutou por mim mesmo quando fiz birra no dia da internação. E isso vale muito." Naquele instante, algo passou entre eles. Não a faísca ardente e impetuosa que Carolina tivera na juventude com Diego, mas um calor tranquilo, firme, prometendo luz e estabilidade por muitos anos. Enquanto isso, na casa de Larissa, reinava o pânico. "Diego, como você pôde cometer um erro desses?" Ela explodiu. Como conseguiu perder o dispositivo de gravação? Diego estava sentado com a cabeça enterrada nas mãos. "Eu não perdi... Esqueci no paletó." E a Carolina queimou o paletó. "Queimou?" Larissa parou diante dele, os olhos frios. "Você acredita mesmo em contos de fadas?" Ela encontrou o dispositivo e ouviu tudo. Caso contrário, por que fugiria com o filho? Ela foi para o Germano. Entende o que isso significa? Sua esposa se aliou ao nosso inimigo. "Se ela entregar a gravação, não tem nomes lá." Tentou se defender Diego, a voz fraca. "Tem a sua voz e a minha. Tem o esquema inteiro", cortou Larissa. "Se isso vier à tona, nós dois vamos para a cadeia. E o Castro não vai nos deixar vivos se souber que fomos nós que o comprometemos." "Então o que a gente faz?" Diego ergueu os olhos tomados de medo. "Precisamos recuperar a gravação e fazê-la ficar quieta." "Como?" "Ela está sob segurança." "Ela tem um ponto fraco." Larissa sorriu lentamente. "O João vai à escola." "Escola municipal." "Perfeito. Amanhã você vai até lá, espera o menino e o leva com você." "Sequestrar meu próprio filho?" Diego empalideceu. "Não. Levá-lo. Você é o pai. Tem todo o direito. Coloca no carro, leva para a minha chácara. Depois liga para a Carolina. Diz que se quiser ver o filho, traga o pendrive e assine uma declaração assumindo que foi ela quem desviou os medicamentos." "Clarissa, isso é sobrevivência." Ela interrompeu fria. "Ou prefere a prisão? Faça o que tem que ser feito." O dia seguinte amanheceu nublado. João saiu da escola balançando a mochila, procurando com os olhos o carro de Pedro, que costumava buscá-lo pontualmente. Naquele dia, porém, ele se atrasara por causa do trânsito. Algo raro. "João!" chamou uma voz conhecida. O menino se virou. Perto do portão estava o carro de Diego. O pai acenava. "Papai." João se aproximou, mas com cautela. Depois daquela noite diante do notebook, não confiava mais nele.
Entra, filho. Vou te dar carona. Sua mãe pediu, disse Diego. Mamãe disse que o Pedro vinha. João franziu a testa. O carro dele quebrou. Entra. Sou seu pai. Estava morrendo de saudade. Que tal passarmos no parque? Tomar um sorvete? Diego saiu do carro, segurou o filho pelo ombro e tentou puxá-lo para dentro. Não! João se debateu. Vou ligar para a mamãe. Para de fazer cena. Em socorro! Na calçada, uma mulher empurrava um carrinho de bebê. Marina, ainda pálida, mas já se recuperando do parto, seguia para uma consulta de rotina no posto de saúde. Ao ouvir o grito, ergueu a cabeça e reconheceu Diego, o homem que a abandonara grávida e endividada. Algo explodiu dentro dela. Diego! Gritou, chamando a atenção de todos. O que você pensa que está fazendo? Ela travou o carrinho e correu em direção ao carro. Diego já havia fechado a porta e dava a volta para entrar no banco do motorista. Solta a criança! Marina agarrou a jaqueta dele. Gente, ajudem! Ele está roubando uma criança! Pessoas começaram a se aproximar. Alguém filmava com o celular. Outro homem bloqueou a frente do carro. Um senhor com um cachorro puxou a porta do motorista. Sai do carro agora! Diego entrou em pânico. Testemunhas, câmeras, gritos. E aquela mulher que ele menos esperava. Relutante, destravou as portas. João saiu correndo e se jogou nos braços de Marina. Diego arrancou com o carro e desapareceu na esquina. Pouco depois, Pedro chegou. Ao ver a aglomeração e o menino, empalideceu. João, o que houve? O papai tentou me levar sem avisar a mamãe, respondeu o garoto. Naquela noite, todos se reuniram na casa de Germano. Carolina limpava os arranhões nas mãos de Marina, enquanto João embalava o carrinho do bebê, que Marina chamara de Antônio. Nem sei como te agradecer, disse Carolina, fazendo o curativo. Você se colocou em perigo. Eu só vi o rosto dele, respondeu Marina, com um sorriso tenso. E entendi que, se ele fosse capaz de enganar o próprio filho como me enganou, eu nunca me perdoaria. Acho que estamos quites, disse Carolina em voz baixa. Mais do que quites, somos quase uma família, disse Carolina. Na porta surgiu Germano. Ele havia recebido alta provisória do hospital para passar o fim de semana em casa. Ainda usava uma cadeira de rodas elétrica, mas se movia com segurança e tranquilidade. Temos visitas, anunciou. Na sala, entrou uma mulher idosa. Carolina a reconheceu imediatamente. Dona Ana. Olá, querida, cumprimentou a cartomante. Como nos encontrou? Perguntou Carolina, surpresa. O coração levou. Às vezes ele enxerga melhor que os olhos, respondeu com um leve sorriso. Dona Ana aproximou-se de Germano. Boa noite, seu Germano. Não se lembra de mim? Ele a observou com atenção por alguns segundos até arregalar os olhos. Dona Ana, a veterinária do hipódromo? A própria. Trabalhei lá por 20 anos, enquanto a vista ajudava. Lembro de você ainda menino, quando começou a montar os primeiros estábulos. Meu Deus, por favor, sente-se. Não a reconheci de imediato. Dona Ana acomodou-se. Não vim só para visitar. Soube do que aconteceu. O trovão não enlouqueceu sozinho. Não, confirmou Germano, sério. Provocaram isso com algum cheiro ou substância. E quem fez foi uma mulher chamada Larissa. Carolina levou a mão à boca. Naquele instante, todas as peças se encaixaram. Não havia coincidências. Então é isso, murmurou Germano. Larissa executa, Diego ajuda e Castro dá cobertura. E agora? Perguntou Marina. Agora viramos o jogo. Nesse momento, entrou um homem jovem com um notebook debaixo do braço. Otávio, o jornalista investigativo. O material está pronto, anunciou. O que a Carolina copiou é explosivo. Tem contabilidade paralela, baixa fraudulenta de medicamentos, notas de recebimento assinadas e repassadas para a empresa do Diego. E a cereja do bolo, mensagens com o Castro falando em resolver o problema Germano. Você conseguiu confirmar tudo isso? Perguntou Carolina, ainda incrédula. Consegui ajuda de dentro, respondeu Otávio. Dona Vera, a faxineira, trabalha lá há 15 anos.
Circula por todas as salas durante a madrugada e percebeu documentos suspeitos na mesa da Larissa. Além disso, cruzei dados com fontes do ministério e alguns vazamentos confirmaram o esquema. Ele abriu o notebook. Amanhã cedo publico a matéria no Jornal Central e em todos os portais. Ao mesmo tempo, a denúncia chega à Procuradoria e ao Ministério da Saúde. E as gravações? Perguntou Carolina. Reserva estratégica. Se negarem, o áudio vem a público. Na manhã de segunda-feira, o hospital não acordou com cheiro de café. 3 carros pretos e viaturas policiais pararam diante da entrada principal. No gabinete da diretoria, entraram homens de terno escuro, comissão do Ministério e investigadores da Procuradoria. Onde está a Larissa Santos? Perguntou o chefe do grupo. Larissa estava em seu gabinete, pálida, lendo uma manchete na internet. Jalecos brancos, almas negras, como roubam dos doentes. Na tela, documentos escaneados com sua assinatura. A porta se abriu abruptamente. Senhora Larissa Santos, a senhora está detida. Isso é mentira, gritou ela, levantando-se. É armação. Foi a Carolina. Ela está se vingando de mim. Tudo será esclarecido, respondeu friamente o investigador. Mãos para trás. Larissa foi conduzida pelo saguão central, sob olhares silenciosos de funcionários e pacientes. Ninguém demonstrou compaixão. No mesmo momento, Diego aguardava no aeroporto. Na véspera, havia sacado todo o dinheiro disponível e lavado parte por empresas de fachada. Um bilhete para o Uruguai queimava no bolso. Embarque autorizado para o voo. Ele se levantou e puxou a mala. Senhor Almeida, disse uma voz atrás dele. Um policial pousou a mão em seu ombro. O senhor vai conosco. A Procuradoria e sua ex-esposa querem falar com o senhor. Eu não vou embarcar? Vai. Para a prisão preventiva. A mala caiu no chão, espalhando maços de dinheiro. É, para caridade, murmurou Diego. O julgamento foi longo e ruidoso. Larissa foi condenada por fraude em larga escala, abuso de poder e maus tratos a animais. O episódio com o cavalo foi comprovado pelo depoimento do cavalariço, que se lembrara da mulher elegante que estivera no estábulo no dia do acidente. Diego foi condenado por fraude, cumplicidade criminosa e tentativa de sequestro. Castro e sua quadrilha foram presos depois, graças às delações de Diego, que tentou reduzir a própria pena entregando todos. Carolina e Germano estavam sentados na sala do tribunal, de mãos dadas. Ele ainda usava a cadeira de rodas. Quando o veredito foi lido, Carolina soltou o ar lentamente. Parece que acabou. Não, sussurrou Germano. Está só começando. 1 ano depois, o gramado diante da grande casa estava decorado com tendas brancas. Música suave preenchia o ar. Carolina, em um vestido simples e elegante, caminhava pela alameda. Ao seu lado, apoiando-se em uma bengala, as costas ainda lembravam o passado, vinha Germano. Concorda? Perguntou ele. Concordo, respondeu Carolina, olhando nos olhos dele. Concordo, respondeu Germano. João, de terninho com gravata borboleta, aproximou-se levando as alianças. Ao lado dele estava Marina, com Antônio, de 1 ano, nos braços. Ela chorava de felicidade. Marina agora vivia na casa de hóspedes. Ajudava no estábulo e havia começado a estudar veterinária orientada por Dona Ana. A antiga cartomante estava sentada na primeira fileira, envolta em um xale novo. Não fazia mais previsões. Para mim já chega, dizia com um sorriso tranquilo. Felicidade não precisa ser prevista, precisa ser construída como eles. Após a cerimônia, os convidados seguiram para dentro da casa. No gabinete de Germano, em um lugar de destaque, pendia numa moldura elegante sob vidro um pequeno objeto negro, o mesmo cartão de memória. Por que você deixou isso aqui? Perguntou Carolina, abraçando o marido. Para lembrar que segredos sempre vêm à tona, respondeu Germano, e que até a menor mentira pode incendiar uma vida inteira. E a verdade pode construir uma nova. Eles se beijaram, enquanto do jardim vinham gritos animados de amargo.
No estábulo, Trovão bufou baixinho. Totalmente recuperado, agora levava João em passeios tranquilos, como se soubesse que aquele pequeno homem jamais lhe faria mal.